Graças e paz, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje talvez você esteja sentindo falta de alguns irmãos aqui, inclusive do pastor Anderson, da sua família. E aí eu quero já justificar a ausência de alguns desses irmãos e do pastor Anderson. Nós temos hoje a consagração do pastor Leandro lá na nossa extensão do Jardim Paraíso. Ele vai estar assumindo a congregação. E aí hoje nós temos lá o culto de consagração dele. Então, alguns irmãos foram lá orar se alegrar junto com a congregação, juntamente com o pastor Anderson, que foi dirigir lá este culto de consagração. Mas estamos aqui juntos para adorar o Senhor nesta noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Aí do jeitinho que você está, eu só pediria que você focasse neste momento de oração, deixasse toda a conversa de lado, todo motivo que esteja talvez distraindo você nesse momento. Foque na presença de Deus, foque em falar com o Senhor neste momento. Vamos juntos pedir ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, exaltamos e bendizemos e adoramos neste lugar. Clamamos, Pai, que venhas falar conosco através da palavra, assim como falastes através dos louvores, do momento de oração. Que também, Senhor Deus, através da tua palavra possamos ser ministrados nesta noite. E se há, Deus, algo em nós, em nosso coração, em nossa mente, que está nos inquietando, que está tirando nossa paz, que comprometa a nossa atenção, no nosso momento de consagração ao Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, venha atuar nas nossas vidas, trazendo entendimento, à luz da Tua sabedoria, para que venhamos compreender aquilo que a Tua palavra quer nos dizer nesta noite. Capacita, prepara os nossos corações, para que seja como um terreno fértil, onde a boa semente é lançada. E que essa semente, Senhor Deus, possa crescer primeiramente em nós e gerar frutos em nossas vidas, para que outras pessoas possam ser alcançadas e tocadas pelos frutos gerados em nós, pelo Teu amor, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, que tome a condução da minha vida enquanto Teu servo, e use meus lábios, Senhor Deus, para ministrar sobre a vida de cada um dos irmãos, assim como o Senhor ministrou o meu coração, enquanto eu fazia a meditação sobre esta palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela fé, crendo, Senhor Deus, que a Tua palavra poderosa alcançará o seu intuito e terá efeito sobre cada um de nós nesta noite. De alguma forma, da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor tem preparado. Não da forma que queremos, mas da forma que o Senhor quer derramar sobre nós, a porção na medida exata que o Senhor quer derramar sobre cada um de nós. É o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Só antes que eu me esqueça, o pastor Anderson também pediu para dar um aviso, não está aqui nos vídeos, mas ele pediu para que eu desse um aviso e lembrasse a igreja que nós estamos orando às 6 da manhã, de segunda a sexta, e às 18 horas. Então, por diversos motivos, sempre tem alguém aqui conduzindo essa oração, de segunda a sexta, às 6 da manhã e às 18 horas. Quem já tem participado dessa oração? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus pela vida dos irmãos. E os que não vieram ainda, é uma grande oportunidade para que a gente possa estar buscando a face do Senhor, buscando a direção de Deus para as nossas vidas e também intercedendo, né, por nós, pelas nossas famílias e por nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos encerrando hoje a série de mensagens Ouço Deus Me Chamar. Eu glorifico a Deus porque durante as ministrações do pastor Anderson, nesses dias que ele estava aqui compartilhando conosco essa série de mensagens, eu estava ali e vinha sempre um questionamento sobre cada mensagem que o pastor Anderson ministrava.
todos eles apontavam na mesma direção. Um questionamento não daquilo que estava sendo ministrado, se estava certo ou estava errado, muito pelo contrário. Glória a Deus por cada mensagem ministrada aqui. Mas do que vinha além, sempre esperando algo a mais, sempre buscando o que estava por trás de cada uma daquelas mensagens, sempre anseiando por algo a mais da parte do Senhor. E eu compartilhei isso com o pastor Anderson. Eu disse: pastor Anderson, as mensagens estão uma melhor que a outra, glória a Deus por isso, mas o Senhor tem falado muito forte comigo sobre algo, e eu compartilhei com ele no intuito de que ele, o Espírito Santo, pudesse testificar no coração dele, e que de alguma forma ele usasse aquilo nas ministrações que viriam depois, né? Eu não sabia quantas ainda teríamos, não sabia se ele ia estender só até agora o final de fevereiro, ou se iria durar um pouco mais. E aí eu compartilhei com ele e disse: muito boa isso aí, pastor, vou anotar aqui e vou usar, né? Glória a Deus, porque Deus também está falando comigo sobre isso. É como se fossem etapas, cada ministração era um momento, e o que eu estava falando com ele seria como se fosse o momento final, e que ele usaria isso no momento final. E ele não lembrou, talvez, que teria a consagração do pastor Leandro, e não falou nada comigo antes. E para minha surpresa, ele vira para mim e diz assim: pastor Éder, eu vou ter que ir na consagração, vou ter que consagrar o pastor Leandro. E como Deus já falou com você sobre a mensagem, eu queria que você ministrasse a mensagem para os irmãos no domingo. E eu glorifiquei a Deus, porque testificou no coração dele, e todas as coisas acabaram cooperando para que isso acontecesse. Eu não fui pedir para ministrar, eu fui compartilhar com ele algo que Deus estava falando no meu coração para que ele pudesse usar, mas o Senhor me deu essa oportunidade e eu glorifico a Deus. Não sei se você consegue contemplar o que Deus está fazendo. Então já não é de agora que o Senhor está trabalhando para esse momento, e eu creio nisso. O Senhor já vem trabalhando no nosso coração há alguns dias para que nós pudéssemos chegar neste momento de fechamento dessa série de mensagens. E eu espero, como quem confia plenamente no Senhor, pela fé, de que o Espírito Santo de Deus irá falar com você nesta noite, poderosamente, assim como falou comigo. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. No livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 25. Estou sentindo falta de uma coisa aqui. Cadê o abençoado que está tocando? Foge não, homem. Eu sei que não é fácil, viu, irmão? Você imagina, eles vêm cedo para cá, depois da EBD, ensaiar. Saem daqui depois, às vezes 1 hora, meio de pouco, 1 hora. Aí depois voltam para cá às 17 horas. E aí eles tocam durante a ministração do louvor. E eu não estou falando isso para exaltar os irmãos, é para glorificar o Deus a quem eles servem. Amém? Porque eu sei que eles creem nisso, que eles estão a serviço do Rei. E eu sei que é difícil eles ficarem sentados aí durante o culto, durante mais quase 1 hora. E aí estarem aí tocando e tal, é cansativo. Eu sei disso. Ouve o que o Senhor vai falar nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo também. Tem a ver com isso. Eita, Jesus, já começou. Perdão, irmãos. Quem não me conhece vai estranhar um pouquinho meu comportamento, mas é assim mesmo. Um dia você vai me entender. Se você não me entender hoje à noite, um dia você vai compreender o que eu passo aqui em cima em certas horas.
palavra do Senhor diz assim em João 11: Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Amém? Vou repetir. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Amém? Guarda esse texto aí, querido, que a gente vai usar um personagem bíblico para chegar nesse ponto bem aqui, para você entender mais profundamente por que Deus deu esse texto aqui. Nós estamos ouvindo mensagens sobre eu ouço Deus me chamar. Aí a gente ouviu histórias desde o começo. Lá, Adão, no início de tudo, ouviu a voz de Deus, e ele, por causa do pecado, se escondeu. Ele ouviu a voz de Deus, e ele, por causa do pecado, se escondeu do Senhor. Aí depois nós ouvimos o Senhor chamar Abraão: sai da tua tenda, do meio da tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te fazer pai de uma multidão, de uma grande nação. Ele ouviu Deus. E aí nós vemos Abraão passando por várias situações, indo contra as circunstâncias, movido pela fé, uma fé sobrenatural, de quem ouviu Deus chamar. E passaram muitos anos até que a promessa de Deus se cumprisse. A fé de Abraão foi provada pelo tempo e pela circunstância, mas ela se manteve e a promessa se cumpriu. Aleluia! Um homem já velho, com 100 anos, marido de uma mulher estéril, gera um filho, conforme Deus havia prometido. E dessa descendência se transformou numa grande nação, no povo de Deus. Isaac tem um filho. Jacó. E aí Jacó, ele tem um encontro com Deus. E a sua história é mudada, seu caráter é transformado poderosamente. Um homem com caráter, talvez, vamos usar o termo duvidoso, trapaceiro, que é assim que a Bíblia o trata até dado momento da sua vida. Tem um momento com Deus, com a manifestação do poder de Deus, e o seu caráter é transformado. Jacó tem filhos, as 12 tribos, os 12 filhos. No meio dele, um deles tem uma experiência sobrenatural com Deus, José. Recebe de Deus um dom. Recebe de Deus uma grande honra, mas pelo ciúme de seus irmãos, ele é vendido como escravo
ele tem que lidar com a inveja, com a ganância, com a cobiça de seus irmãos, ele ouviu Deus falar com ele, e não por isso ele foi poupado de ser colocado à prova, ter seu caráter colocado à prova. E aí ele é vendido como escravo, e o Senhor transforma a vida de José. Eu estou resumindo muito a história, mas eu sei que os irmãos estão lembrando. E aí ele vira governador do Egito, com poder, autoridade sobre o depósito, os alimentos, os recursos que o Egito tinha. E ele, podendo revidar a maldade de seus irmãos, a inveja dos seus irmãos, ele não faz isso. Ele manifesta a misericórdia, a graça do Senhor, que estava em sua vida, porque ele já tinha ouvido Deus chamar. Ele tinha atendido ao chamamento de Deus, foi fiel a Deus. E aí a história de José e de seus irmãos é mudada por causa de sua fidelidade ao Senhor. O tempo passa, muita coisa nessa história já está rolando. O povo de Deus escravizado, 400 anos escravizado. E aí os filhos, a descendência de Abraão é perseguida, morta. E no meio desses que estão sendo perseguidos e mortos, Deus levanta um homem que ouve o chamamento de Deus. Moisés, para libertar o seu povo. E olha, recapitulando, olhando todas as histórias que eu falei, talvez não ali de Adão, mas todos eles lidaram com ingratidão, lidaram com problemas, com inveja, com falsidades, com mentiras. Todos eles, em algum momento, enfrentaram problemas sérios, diversidades. Todos ouviram o chamamento de Deus. Todos esses que eu falei atenderam esse chamamento, tiveram um encontro com Deus, tiveram suas vidas transformadas por Deus, presenciaram coisas sobrenaturais da parte de Deus, mas passaram por lutas também, passaram por dificuldades também. Então tudo que a gente ouviu esses dias aqui, e eu não terminei de falar de Moisés, mas tudo que a gente ouviu falar desses dias aqui, de pessoas que ouviram Deus chamar, ouviram a voz de Deus, poderia ter sido falado a seu respeito, ao meu respeito. Talvez numa intensidade diferente, porque também nesses personagens que nós falamos, as coisas aconteceram de forma diferente, mas com intensidades diferentes, proporções diferentes, mas todas tiveram ali as suas batalhas, suas lutas, assim como você e eu enfrentamos. Voltando a Moisés, a gente conhece a história toda, está lá o povo
Aí Moisés servia Faraó, e ele vê ali um do seu povo sendo maltratado, ele mata um egípcio. E aí depois, o mesmo povo que ele defendeu o acusa, e ele, diante daquilo, questiona quem foi que deu autoridade para ele ser juiz, e ele mataria os próprios irmãos. E aí ele sai envergonhado daquela situação e se retira, foge. E aí depois, em um outro momento, ele volta, ele retorna. E ele exerce aquilo que Deus havia chamado para fazer, coisas sobrenaturais, que todos nós conhecemos, e ele conduz o povo à liberdade, passando pelo Mar Vermelho e todas as outras coisas, e o povo no deserto, ele está conduzindo o povo no deserto, e muitas coisas sobrenaturais acontecendo, coisas lindas, poderosas. Mas mesmo vivendo todas essas coisas, ele também enfrentou dificuldades. Ele enfrentou um povo ingrato, um povo idólatra, um povo confuso. Ele enfrentou todas essas coisas. E aí tem um personagem que eu queria incluir nessa história. O nome dele é Estevão. E em Estevão eu encontrei o final. Um final que eu queria ver e que eu tanto me questionava durante as mensagens. Eu dizia, não pode ser só isso. Ah, tá, Deus me chamou, eu ouvi Deus me chamar, eu ouvi. E daí? Ah, tá, eu fui seguir o que Deus chamou. Deus me chamou. Legal, eu fui. Eu atendi o chamado. E aí, para quem foi que Deus me chamou? Para que foi que eu fui chamado, afinal? Ah, eu fui chamado para adorar ao Senhor. Eu fui chamado para evangelizar, fazer Deus conhecido. Ok, legal. Eu ouvi Deus me chamar, eu atendi o chamado, eu cumpri o chamado. Aos trancos e barrancos, enfrentando lutas, dificuldades, assim como todos esses homens que eu citei aqui, e poderia citar mais tantos outros. Eu peguei alguns exemplos. Ouvi o chamado, atendi o chamado, cumpri o chamado. Fiz obras, servi. E aí o pastor Anderson pregou aqui sobre isso, que além disso tinha a questão de ter intimidade, relacionamento com Deus. Eu precisava ter relacionamento com Deus. Para saber o que Deus quer que eu faça e como Ele quer que eu faça, eu preciso ter relacionamento com Deus. Ótimo. Eu busco relacionamento com Deus. Às vezes eu falho nesse relacionamento. Assim como eu falho com a minha esposa. Assim como eu falho com as minhas filhas. Porque eu sou um ser humano falho e eu vou falhar em várias áreas, em vários momentos. Mas eu persisto neste caminho. Eu estou usando eu, mas se coloque no lugar na fala. Talvez você esteja passando por isso. Você ouviu o chamado do Senhor, você atendeu esse chamado, você tem buscado relacionamento com Deus, ter intimidade com Ele, para conhecer a sua vontade e fazê-la acontecer aqui na terra, em obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 7. Aliás, vamos um pouquinho mais, voltar um pouquinho mais. Vamos no 6, depois a gente vai para o 7. Eu vou só fazer uma introduçãozinha aqui. Quem era Estevão? Naquele momento em que os apóstolos estão ali, depois de Pentecostes, aquele grande mover, a igreja crescendo, se desenvolvendo, haviam muitas viúvas e órfãos precisando de cuidados. E algumas dessas pessoas estavam ficando inconformadas, porque era tanta gente e alguns acabavam sendo negligenciados de alguma forma, porque era muita gente para ser cuidada. E aí os apóstolos, eles escolhem 7 homens para serem os diáconos, para cuidar das viúvas, dos órfãos, para alimentá-los. E Estevão é um desses. Ele ouve o chamado de Deus para servir a igreja naquele momento. Só que Estevão, ele não se conteve apenas em servir os órfãos e viúvas. E aí nós vamos lá no versículo 8 do capítulo 6, diz assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene e de Alexandria e Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Aleluia. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. O rosto de um anjo. A gente vai continuar daqui a pouquinho, deixa eu só me ater a esse pedacinho. Estevão ouve o chamado do Senhor através da vida dos apóstolos para ser diácono, mas cheio do Espírito Santo. Estevão transborda, ele excede, ele vai além daquilo que Deus o chamou para fazer. Ele vai derramar, ele vai transbordar sobre a vida do povo
esse espírito que está na vida dele, você entende? Ele atende, ele vai além do atendimento ao chamado. Ele extrapola. Ele extrapola. De tal forma que as pessoas, ao olharem para Estevão, veem no seu rosto como de um anjo. Tamanha é a glória do Senhor manifestada na vida daquele homem, que as pessoas já não viam mais a face de Estevão. A palavra que diz isso, não sou eu que estou dizendo. As pessoas viam um anjo. Eu poderia dizer que a luz de Cristo resplandecia sobre Estevão. Já não viam mais Estevão, mas viam a face de Cristo resplandecendo sobre ele. Aleluia. Eu ouço Deus me chamar. Você ouve Deus lhe chamar? Não precisa me responder. Fique com esse pensamento aí incomodando você. Estevão era um homem cheio da unção, cheio do poder. E aí Estevão é levado para ser interrogado por aqueles homens, membros do conselho, membros do sinédrio. E aí, vocês lembram que eu falei de Abraão, que eu falei de Isaac, Jacó, José, Moisés? Estevão faz exatamente isso diante do conselho. Ele fala a respeito das histórias desses homens, desses patriarcas da fé, e fala que esses homens que ouviram o chamado de Deus, atenderam o chamado de Deus, foram injustiçados, foram desonrados, desrespeitados, desconsiderados. Estevão chama atenção para isso. Que Deus enviou tantos homens, levantou tantos instrumentos para reconciliar o seu povo com Ele. E esse povo escolheu simplesmente desobedecer, humilhar, envergonhar aqueles que foram levantados para glorificar o nome do Senhor nesta terra. E aí ele chega até Jesus. Ele fala que da mesma forma que aconteceu com os patriarcas, aconteceu com Jesus também. Jesus estava atendendo a ordem do Pai, estava cumprindo na sua vida a determinação de Deus, o seu propósito. E os homens não o receberam, não reconheceram. Não reconheceram. Acharam mais fácil do que largar a sua condição de pecado, do que largar a sua posição de autoridade, luxo, poder. Acharam mais fácil calar a voz de Deus através desses homens e de Jesus. E Estevão exorta esses homens. E Estevão vai além. Ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se você pegar o capítulo 7 e for ler depois, é que eu estou resumindo essa parte, tá, irmãos? Você vai ver que tudo que eu estou falando está aí no capítulo 7, desde o primeiro versículo. Eu estou tentando resumir para a gente não se delongar demais. E aí, chegamos nesse seguinte ponto.
Vá lá no versículo 58 do capítulo 7. 58 não, 51, perdão. Estevão, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da unção, do poder, da autoridade de Deus, sendo questionado por aqueles homens, e ele exortando aqueles homens sobre as suas posições. Estevão diz assim: povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre resistirão para sempre ao Espírito Santo? Ele pergunta. Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por esses pecados. E com isso adormeceu. Aleluia. Você ouviu o chamamento de Deus na sua vida? Talvez não esses dias que a palavra está sendo ministrada aqui. Talvez antes. Você ouviu Deus te chamar? O que você fez com esse chamado? Você atendeu esse chamado? Ou você negligenciou esse chamado? Não, pastor, eu atendi o chamado. Eu estou aqui porque eu atendi o chamado. Eu sirvo a Deus desde então. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Você obedeceu a Deus, atendeu o chamado, você tem servido a Deus. Mas como está seu relacionamento com esse Deus a quem você tem servido? Será que você tem servido a esse Deus como Ele quer? Você o conhece de tal forma que não precisa nem Ele abrir a boca para dizer o que Ele quer e como Ele quer que seja feito? Você vai dizer, pastor, isso é impossível. Não, não é impossível. Sabe por quê? Se eu, que sou falho e pecador, eu conheço meus filhos pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, pelo olhar, eu conheço. Como é que o Senhor não te conhece, não sabe? O Espírito Santo habita em você, querido. E Ele lhe dá entendimento, sabedoria para discernir sobre aquilo que o Senhor quer falar através da palavra. Quantas vezes você pegou a palavra e disse assim:
Eu não estou entendendo nada. E aí você disse isso para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo nada. E de repente, diante dos seus olhos, uma luz se acendeu. E a palavra se desdobrou, se descortinou de tal forma que você ficou pensando de onde veio tanto conhecimento e tanta sabedoria. Espírito Santo, querido. O Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo que estava queimando no coração de Estevão. A palavra diz que ele estava cheio do Espírito Santo. A palavra em algum momento diz que Estevão temeu por sua vida. A palavra diz em algum momento que Estevão estava com medo, estava acovardado. Não, a palavra diz que seu rosto parecia como de anjo. Veja, essa palavra, querido, é para que você não perca o foco. O foco não é aqui, não é nessas obras. Você diz assim: pastor, eu canto, eu louvo, eu prego, eu oro, eu evangelizo. Amém, você está obedecendo a palavra, glória a Deus por isso. Isso faz parte da sua preparação. Isso faz parte da preparação do mundo, daqueles que estão à sua volta, para que mais pessoas conheçam a Cristo, para que juntos nós possamos ver céus abertos. Você entende isso, querido? Para que naquele dia, naquele grande dia, você entende, querido? Você possa ver o céu, você possa contemplar o Senhor, o grande encontro que você vai ter, querido. Isso tudo que nós falamos todos esses dias apontam para isso, para algo muito maior do que os 70, 80 e poucos anos que você vai viver aqui, para algo que você vai viver na eternidade, e que todas as coisas que você fez apontam para que você não vai sozinho. Você tem consciência de que você precisa atrair mais gente para este grande momento, que você precisa compartilhar o amor de Deus de tal forma que as pessoas queiram, busquem, tenham esse encontro com Deus, para que no grande dia nós reunidos possamos fazer uma grande festa, reunido com nossos irmãos. Olha só o que Deus fez. Estevão era um homem cheio de Deus, mas isso não livrou de ser perseguido, acusado, condenado. E eu tenho certeza que você já passou por injustiças. Eu tenho certeza que você já foi acusado de alguma coisa, que alguém já questionou a sua vida de cristão. Se for para ser crente igual fulano, eu não quero ser. Eu tenho certeza que você já passou por isso em algum momento. Eu não acredito na conversão do fulano, porque o fulano, eu vi ele semana passada ali pecando. Mas vejam o que Estevão fez, querido. No final da vida dele, ele sabendo que iria morrer, ele ora, assim como Jesus fez pelos seus algozes. Senhor, não os culpe por esse pecado. Não os culpe
por este pecado. Nem na hora da morte, Estevão esqueceu do propósito dele aqui na terra, que nós temos um propósito aqui, sim. Ele não é o objetivo final, porque nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. Nós lemos isso e nós vamos voltar no texto. Nós não vamos morrer. Tem um propósito depois. Deste tempo aqui, a gente tem um propósito aqui, mas depois tem mais um tempo para a eternidade. E essa pregação é para lhe alertar sobre isso. Sobre o propósito da sua vida aqui. E onde está seu foco? Se só nesse tempo aqui, ou se você contempla aquilo que Deus tem preparado para você na glória. E olha que tem mais um pedacinho no final. Aos pés de quem a capa de Estevão é lançada? A palavra diz que as capas de Estevão são lançadas aos pés de Saulo, que, tocado pelo testemunho e pelo chamamento do Senhor, pelo testemunho de Estevão e pelo chamamento que Deus faz, se converte, e que nós conhecemos como apóstolo Paulo, um tempo depois. E ele se torna, depois de Jesus, o segundo maior evangelista. Se você for ver a Bíblia, os livros, a maioria foi Paulo que escreveu. Por quê? Porque ficou um legado de Estevão. O testemunho dele. O testemunho de cristão de Estevão ecoou, mesmo depois da sua morte. A palavra fala que a sombra de Pedro curava. Em João 11, que nós lemos lá no comecinho, no versículo 25, diz exatamente isso aqui. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você entendeu essa série de mensagens? Você que esteve aqui todos os domingos, você entendeu o propósito disso para a sua vida? Se você não veio todos os domingos, mas você veio nessa noite, e eu fiz um pequeno resumo das mensagens anteriores, você entende que existe algo muito maior que Deus tem preparado para você do que esse momento que você está vivendo, que tem data contada, tem dias contados? E que mais do que cumprir tarefas do dia a dia, mais do que cumprir rituais, mais do que cumprir costumes, regras, a gente precisa buscar uma intimidade com Deus de tal forma em que as pessoas já não nos vejam mais, mas vejam a face
de Cristo resplandecendo em nós, como aconteceu com Estevão. E quando chegar o nosso dia, a gente possa olhar e ver o céu aberto, e possamos ver a Cristo à direita do trono. Eu não sei se vocês já viram na internet. Esses dias eu vi um vídeo de pessoas no momento mais terrível, um momento de morte. Pessoas no hospital, em estado terminal, e elas olham, algumas olham e ficam admiradas, surpresas com algo que estão vendo e que ninguém entende o que elas estão vendo. Quando eu vi essa mensagem, eu lembrei desse vídeo. Eu disse: meu Deus, será que eles estão contemplando céus abertos, estão assim, estarrecidos diante de tão grande maravilha, e eles ficam admirados, com os olhos arregalados, surpresos com tamanho poder? Mas tem o outro lado. Tem pessoas, tem vídeo de pessoas que estão ali trabalhando e de repente elas começam a ver algo, como se algo perturbador estivesse à sua volta, e ficam desesperadas e caem com medo, como se algo muito ruim estivesse cercando-as. Não sei se você já viu esse vídeo, mas eu já vi, e é muito assustador, porque a pessoa, você vê a cara de horror dessas pessoas. E eu imaginei que talvez eles estejam contemplando o outro lado, porque a palavra diz que há dois caminhos. Dois caminhos. Eu nem ia abrir esse texto, mas vou abrir agora aqui. Mateus 7. Entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram, diz a palavra do Senhor. Para encerrar, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A palavra diz que tem dois caminhos, tem uma porta larga e uma estreita. E a palavra também diz que Jesus é o caminho. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Então eu imagino que aqueles que contemplaram no momento da sua morte, assim como Estevão, a glória de Deus, ficaram surpresos, extasiados com aquilo que viram. Assim como aqueles que escolheram viver distantes do Senhor, puderam contemplar o lugar para onde estavam indo, lugar de condenação e sofrimento. Eu não sei você, mas uma coisa é certa. Eu já pedi uma coisa para Deus, é só entre eu e Ele. Mas eu pedi uma coisa para o Senhor. Eu espero que você peça a mesma coisa, ou algo parecido, para o dia que você for morrer. Porque eu não quero, irmãos, no dia da minha morte, entrar em desespero e olhar um caminho
muito diferente daquilo que eu gostaria de ter seguido. Eu quero, como Estevão, contemplar a glória de Deus, os céus abertos, ouvir o chamado de Deus, para ter um encontro com Ele, atender esse chamado, cumprir esse chamado, realizar aquilo que Deus tem para que eu faça, as obras, o trabalho missionário, o trabalho na igreja, o ID. Isso é parte do processo. Existe uma coisa, as pessoas confundem, acham que as obras, elas vão salvar alguém. E algumas pessoas fazem obras pensando em diminuir os seus pecados por conta das obras que faz. Vai contar uns pontinhos no céu para mim? Os pontinhos positivos. Mas a palavra diz que não é assim. Que nós não vamos ser salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Olhando para a sua vida, olhando para o seu redor, eu queria provocar você a uma reflexão. Se hoje lhe fosse pedida a sua alma, se hoje seus dias aqui na terra se encerrassem, será que você contemplaria os céus abertos? Você não precisa responder para mim, querido. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Será que hoje as pessoas olhando para a sua face conseguem ver a luz de Cristo resplandecendo em você? Será que se você fosse hoje, será que você teria esse cenário aberto, descortinado diante dos seus olhos, vendo a glória de Deus, Jesus ali à direita do trono, os céus abertos? Será que o seu legado, todas as pessoas em volta, porque foi isso que aconteceu depois que Estevão morreu, muitas pessoas, os irmãos foram dispersos, mas cada um daquele que foi disperso estava cheio da unção, cheio da presença de Deus, e muitos foram alcançados por causa do testemunho de Estevão. O próprio Paulo foi alcançado porque o testemunho de Estevão pesava sobre ele, e o Senhor falou com Paulo. Será que no grande dia você vai encontrar com os seus amados, os irmãos que já partiram? Será que você vai viver? Vai ter uma visão tipo como João teve, que ele viu a Nova Jerusalém, a cidade santa. Ou você vai ser daqueles que serão apartados, separados, tirados da presença do Senhor?
Essa palavra desta noite, que não sirva de condenação, meu irmão, para você, que o Espírito Santo que está falando com você agora, enquanto você está de olhos fechados, possa trazer ao seu coração a certeza que essa palavra, ela é um chamamento para você nesta noite, um chamamento para mudança, um chamamento para a reconciliação, um chamamento para a salvação não só dos seus, mas de todos aqueles que se achegarem a você e contemplarem a face de Cristo resplandecendo em você, na sua vida, através do seu testemunho. Fale com o Espírito Santo aí no seu lugar. Diga: Espírito Santo, se há algo em mim, eu quero chegar nesse ponto. Eu quero ter um testemunho igual de Estevão, Senhor. Eu quero povoar o céu. Eu quero ser um instrumento para povoar o céu. Todos aqueles que se achegarem, minha família, meus amigos, meus colegas, as pessoas na rua, que quando se achegarem a mim, Senhor Deus, possam sentir o Teu poder, a Tua presença na minha vida. No seu lugar, ore e fale com o Senhor. Eu convido você a falar com o Senhor aí no seu lugar. Diz: Espírito Santo, fala comigo. Me quebra. Quebranta o meu coração. Tira toda a incredulidade, toda a insegurança, todo o medo. Se for preciso, Senhor, como a história do vaso, quebra o vaso e faz de novo. Faz um vaso novo, Senhor Deus, digno, pronto para ser usado conforme a Tua vontade. Diga isso ao Senhor: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pela minha fraqueza. Me perdoa pela minha limitação. Me perdoa pelo meu comodismo. Me perdoa pelo meu egoísmo. Porque talvez, Pai, em algum momento eu perdi o foco e achei que a minha salvação somente bastava. Esqueci da minha família, dos meus amigos, esqueci das pessoas à minha volta. E com isso, Senhor Deus, me distanciei de Ti. Como, Senhor Deus, eu vou entrar na cidade santa se lá não tem lugar para o pecado? Se lá só entra aquilo que é santo, só aquilo que foi santificado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor.
diante do testemunho do teu filho Estevão, nós reconhecemos. Mas, Pai, que seja gerado em nós o anseio, o desejo profundo por mais de Ti, Senhor Deus, e que não possamos conter esse mais, mas venhamos a transbordar cada dia mais e mais e mais e mais do Teu amor, Senhor. De tal forma, Senhor Deus, que já não vivamos mais nós, mas que o Senhor viva em nós. Que as pessoas olhem e já não nos vejam, tamanha a nossa pequenez, tão insignificante diante do Teu imenso poder. Toca, Senhor Deus, a cada um de nós nesta noite e restaura-nos para a glória do Teu nome, para que não sejamos constrangidos, para que não sejamos humilhados, mas para que nós venhamos nos sentir, Senhor, honrados, glorificados pela Tua doce e suave presença, porque habitas em nós. Você que nessa noite ouviu esta mensagem e de alguma forma foi tocado em seu coração pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, eu não sei o que você estava passando, eu não sei a luta que você estava enfrentando, mas o Senhor, Ele abriu seus olhos nesta noite, como se você estivesse na escuridão e de repente a luz se acendeu, e você pode ver algo que antes estava confuso. Você pode entender que a sua vida não se limita apenas a esta vida que você tem levado, que talvez para você seja pesada, difícil, cansativa, mas que Deus tem algo muito maior preparado para você. Nele. Talvez muitas pessoas tenham dito para você, feito promessas para o hoje, para o agora, promessas de uma vida fácil, promessas de uma vida sem batalhas, sem lutas, sem provações. Mas nesta noite, o Senhor te mostrou que todas as lutas e provações que você tem enfrentado tem servido como uma preparação, uma capacitação para algo muito maior, e talvez não para essa vida, mas para que você seja aperfeiçoado a tal ponto em que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, ao ponto de reconhecer, de glorificar, de exaltar ao Senhor mesmo em meio à luta, mesmo que nada ande bem, mesmo que os seus sonhos não se cumpram. Mas hoje você entendeu que existe algo muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Se você nessa noite foi constrangido pelo amor de Deus, se nessa noite você foi constrangido através desta palavra,
você estava distante dos caminhos do Senhor, você pecou, caiu. Mas ouvindo a palavra do Senhor, você quer buscar a reconciliação com Deus nesta noite, crendo que mesmo falho e pecador, lembre, todos os homens que eu citei da Bíblia, eles erraram em dado momento, a não ser Jesus, que a palavra diz que ele não tinha pecado algum. Mas todos os outros, em algum momento pecaram, em algum momento passaram por lutas e dificuldades, todos. Mas mesmo assim, continuaram caminhando até que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. É isso que eu quero dizer para você nesta noite. Se você caiu, veja, a mão do Senhor está estendida para você nesta noite, para te levantar, para te tirar do lugar onde você está, da condição em que você está. Creia pela fé. Talvez você diga, não, o que eu fiz não tem perdão. Eu já ouvi isso de jovens. Não, pastor, para mim não tem mais jeito. O que eu fiz é imperdoável. Eu digo para você, querido, nesta noite, a mão do Senhor está estendida para você. Pela fé, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Se você em nenhum momento confessou a Cristo, você crê que é cristão, porque você acredita em Deus, mas você nunca fez a confissão pública, você nunca tomou a decisão verdadeiramente, mas ouvindo a mensagem desta noite, você disse, não, o Senhor falou comigo nesta noite, e hoje eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu queria convidar você a sair do seu lugar também e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida junto com a igreja. Talvez você já tenha caído tantas vezes que você diz assim, eu já fui muitas vezes ali em cima. E as coisas nunca mudaram. Queria dizer para você não desistir. O Senhor não desiste de você. Ele te trouxe aqui nesta noite para que você ouvisse essa mensagem, para que você entendesse que há um propósito na sua vida em Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa estar em comunhão com Ele. E em pecado, você não está em comunhão com Deus. Eu não preciso disso, pastor. Eu posso orar em casa. Eu posso pedir perdão a Deus em casa. Você entende o que move seu coração quando você tem esse tipo de pensamento? Você entende que esse pensamento lhe limita a receber aquilo que Deus tem preparado para você aqui e agora? Por que muitos irmãos voltam a cair? Porque falta cura. Falta cura. Às vezes o nosso ego não deixa a gente assumir publicamente, que a gente fica com vergonha, achando que os outros vão nos julgar. E a gente esquece que confissão pública, ela serve para tratar o nosso coração, para que nós possamos ser curados. A salvação, amém.
vai ser a partir do momento que você crê em Jesus e confessa Ele como Senhor e Salvador. Pode ser aí onde você está, pode. Mas a cura, a palavra diz que você, confessando publicamente, você vai ser curado. Isso serve para a sua cura, para que a sua cura aconteça. Você sabe aquele seu filho que caiu e fez uma perebona assim no joelho, e ele está com medo de contar para você que fez a pereba, e ele esconde, ele põe uma calça, uma bermuda comprida para esconder o feridão que está no joelho, e aí aquele feridão não é tratado, e aí ele infecciona, e aí daqui a pouco o garoto está andando assim. Aí você diz: o que foi que aconteceu? Não, eu só me ralei, mãe. Eu só me ralei. E aí a mãe vai olhar, a pereba está só pus. Por quê? Porque a ferida ela não foi exposta para que ela fosse tratada. Desculpa o exemplo, foi meio nojento, mas é verdade. É verdade. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Se não há ninguém, o Richard tem um coração quebrantado, toda vez ele vem aqui na frente. Amém. 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 Se não há mais ninguém, nós vamos orar pelo Richard. A gente não conhece o coração, né? Só o Senhor conhece. O Senhor sabe a sinceridade, ou se não é, quando não é. Nosso papel é orar. Nosso papel é abençoar. Feche seus olhos, estenda sua mão. Tu conheces o coração do teu filho, Senhor. Há muitos anos, Senhor Deus, o Richard vem a essa igreja. E quase todo domingo, Senhor Deus, o Richard vem à frente. Tu sabes a motivação do coração dele, eu não conheço, Senhor. Tu sabes as lutas que o Richard enfrenta, as limitações, as batalhas. Eu não conheço. Mas eu conheço o Senhor, que tem poder sobre tudo e sobre todos. Sobre o físico, sobre o emocional, sobre o espiritual, sobre tudo que há. E com a autoridade que há no nome do Senhor, Richard, nesta noite, eu abençoo a tua vida. Abençoa a tua mente, abençoa o teu coração, teu físico, e peço ao Senhor que transforme a tua vida por completo, que tu possas viver o novo de Deus, com a mente renovada, transformada, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida onde quer que tu estejas. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos, encerrando o culto desta noite. Te glorifico, Senhor, porque sei que a tua palavra ela não volta vazia. Eu sei que a boa semente foi lançada, que
O Senhor preparou o solo, o coração de algum desses irmãos, e que essa semente caindo nesse coração, Senhor Deus, gerará frutos. Frutos de arrependimento, frutos, Senhor Deus, de transformação, de cura, de libertação e de salvação. Por isso, Pai, nós te glorificamos nesta noite. Te agradecemos, Pai, pela palavra, pelos louvores, por cada oração ministrada, pelo culto das crianças, pela diaconia. Te agradecemos, Deus, pelo pessoal que está trabalhando na mídia. Te agradecemos pela vida de cada irmão que veio aqui prestar este culto ao Senhor nesta noite. E te pedimos, Pai, que abençoe poderosamente cada uma dessas famílias, levando em paz e segurança aos seus lares, e que ao chegarem lá, Senhor, sintam a Tua presença, entronizado, reinando, governando, soberano sobre suas famílias. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz. Que o Senhor nos conduza em segurança.